Salmo 78, do 1 até o 8, diz assim a palavra do Senhor: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém, irmãos? Só até aí. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor fale conosco. Pai, te agradecemos pelas chuvas do dia de hoje. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. E porque o Senhor é um Deus que continua se revelando de geração em geração, até que venha por completo o teu reino e o vejamos face a face, meu Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Mais uma vez, nos ensine. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto muito desse salmo. A gente não leu ele todo, é um salmo bem grande. E ele começa falando a respeito de parábolas e de enigmas dos tempos antigos. Vamos decifrar esse enigma do Salmo 78 nessa noite. As histórias que o Salmo vai contando a partir do momento que a gente parou para frente são um pouco desastrosas, de pessoas, de pais, não é? Da antiguidade, que não mantiveram a sua aliança com o Senhor. E é chamado isso de parábola porque a gente pode tirar uma lição para a vida da gente a partir disso. Mas que enigma dos tempos da antiguidade é esse que eu quero falar para vocês? A mensagem dessa noite fala de geração, fala de paternidade e fala de algo que é propagado de pais para filhos. E vocês vão entender no decorrer da mensagem que isso se trata num sentido familiar, biológico muitas vezes, mas também no sentido de pais espirituais. Irmãos, quando Deus criou o ser humano, vamos lá na antiguidade, como foi dito, não é? Ele os fez à sua imagem e semelhança em muitos aspectos, como um filho é a imagem do seu pai. Você já pegou uma criança, botou do lado do pai e viu assim a expressão que a gente usa, cara de um, focinho de outro, não é? Como que carrega tantas semelhanças, tantas características. Ontem eu olhava o Caleb e o Fernando, só faltou botar o óculos no menino, não é? A cara dele. Deus fez filhos, e quando ele gerou esses filhos, ele deu um comando que foi: multiplicai-vos e enchei a terra. E essa multiplicação, meus irmãos, no primeiro momento, não tinha a ver simplesmente com a propagação de pessoas, tinha a ver com a propagação de filhos. Porque era uma espécie humana totalmente ligada ao Pai. O pecado ainda não tinha separado a humanidade do Pai. Então, cada filho que nascesse a partir desses humanos, com tudo aquilo que iria ser gerado, irmão, seria uma humanidade perfeita. Uma humanidade carregando características maravilhosas de Deus. Hoje nós carregamos, mas de forma tipo uma sombra daquilo que a gente deveria ser. Imagine um planeta povoado de homens e mulheres que não caíram da presença de Deus.
que não sabem o que é morte, porque não conhecem o pecado, que simplesmente trabalham no máximo do seu potencial. Imagina uma humanidade criativa, no máximo do seu potencial. O ser humano é um ser extremamente criativo, porque nós carregamos a imagem e semelhança de um Deus criativo, criador. Agora imagina isso sem o pecado. O propósito de Deus é que o homem tivesse filhos e transmitisse para ele aquela herança que ele tinha do próprio pai. Iriam surgir muitas culturas mundo afora, mas todas elas ligadas à cultura do pai, à cultura do céu, com pais transmitindo essa herança para os seus filhos. Aí o ser humano caiu, desandou o negócio todo, a humanidade perdida. Deus coloca em prática o seu plano de restauração da humanidade. Entenda que não é simplesmente salvação, mas resgate do homem e restauração do ser humano. Você sabe a diferença entre um carro reformado e um carro restaurado? Um carro sofreu lá um acidente, está lá. Imagina o Fusca lá do meu quintal, quem aí já viu, né? Caindo nos pedaços, abraçado pelo pé de limão. Uma reforma vai consertar o que está quebrado simplesmente. Uma restauração é aquela parada lá do Luciano Huck. Uma restauração, na verdade o Luciano Huck ele faz melhorias, né? Uma restauração pega e transforma na obra original. Fabrica peças para ficar igualzinho o que era no início. Deus estabeleceu um plano para restaurar a humanidade. E nesse plano ele criou um povo no caminho do processo, que é o povo de Israel. E esse povo iria começar as primeiras bases daquilo que seria uma restauração. Você vê, por exemplo, leis tratando de higiene para tratar da saúde do ser humano. Essa semana eu li uma porção de coisas sobre os sacerdotes avaliando a lepra na roupa, a lepra na pele da pessoa. Ó, se o pelinho nasceu na mancha e ele for branco e não sei o quê, e pode comer aquilo e não pode comer aquilo outro. E começa a organizar uma sociedade tentando trazer de volta um pouco da dignidade perdida. E aí, meus irmãos, leis com relação à organização civil de um povo, numa época que era quase a idade da pedra, sabe? Barbárie mesmo. Aquelas coisas mais loucas, feitiçarias horrorosas e sacrifícios humanos. De repente é estabelecido uma sociedade regida por leis, princípios, não é? E aí é estabelecido também leis cerimoniais que apontam para o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ensinando o povo a respeito de arrependimento, ensinando que haveria de vir alguém muito maior do que Moisés, que viria reinar sobre o povo. E o mandamento de Deus é, que vocês estão ouvindo agora, vocês vão transmitir para os seus filhos, porque não era simplesmente um povo para aquele momento, são filhos para o nosso Pai. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não os encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. E aí chega o momento que o Emanuel vem à terra. Deus conosco se faz presente, Jesus, o que tira o pecado do mundo. E o que acontece? Aquele que o recebe é feito filho de Deus. Assim como Adão no início, antes da queda, recebeu um sopro sobre si e aquilo gerou nele vida, nós recebemos o sopro do Espírito Santo, que é o Espírito de adoção, que nos faz chamar Abba, Pai, Paizinho, Papai. Uma pessoa que nasce de novo, ela se torna filha de Deus. Então entenda que a gente continua quando Jesus fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós continuamos gerando filhos para Deus, transmitindo para as próximas gerações aquilo que nós recebemos. Quem estava aqui no domingo à noite? Mensagem
forte ali sobre Onésimo. Vocês perceberam um detalhe, quando Paulo vai se referir a Onésimo, ele fala assim: Onésimo é um filho que eu gerei nas minhas algemas. Ele chama aqueles que ele tinha ganhado para Jesus de filhos, porque o sentimento, meus irmãos, é o mesmo. Nós geramos filhos para Deus. Então existem aqueles que são filhos espirituais. Um filho espiritual não necessariamente vai ser um filho biológico seu, mas presta atenção, todo filho seu biológico ou adotado, familiar, obrigatoriamente, ele é seu filho espiritual. Você tem uma responsabilidade sobre ele de transmitir o que você recebeu de Deus. É assim que a gente vai propagando. O reino de Deus, ele não é feito por conquistas militares. Ele é de forma geracional, porque o nosso Deus, ele é um Deus de gerações. Quando ele se apresenta ao povo lá nos 10 mandamentos, ele vai explicar para o povo que Deus é esse, quem ele é, que ele fala que é aquele que tirou o povo do Egito. E ele fala assim: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração, e uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. O propósito de Deus, meus irmãos, é um reino de filhos dele. O evangelho vai ser pregado por toda a terra. Existem aqueles que não querem ser filhos, e Deus respeita essa liberdade, e eles vão arcar com as consequências das suas escolhas. Mas existem aqueles que receberam a Cristo e foram feitos filhos de Deus. E a gente vai voltar para o texto agora do Salmo. Todo esse preâmbulo para você entender bem do que a gente está falando, que enigma é esse. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. Quem são seus pais? Essa semana eu estava orando, adorando a Deus, porque Ele entrou na minha vida um dia. E o Espírito Santo me mostrou uma coisa. Ele não entrou na minha vida quando eu tinha 4 anos de idade e eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Ele entrou na minha vida gerações antes. Eu vou contar um lado da história, talvez meu pai possa me ajudar no outro. O Senhor entrou na minha vida, por exemplo, contando uma metade, quando os meus avós paternos aceitaram a Jesus. O meu avô, ele tinha uma venda, muitos clientes, e a partir desse momento que ele aceitou Jesus, a maior parte virou as costas para ele, parou de comprar na venda, porque ele tinha passado para a lei dos crentes. O meu avô, ele tinha um revólver, a segurança dele estava naquilo. E no momento que ele aceitou a Cristo, ele entendeu que aquilo não combinava mais com ele, ele foi ali para a ponte, no rio Itapimirim, e sepultou aquela arma, porque ele entendeu que aquilo não combinava mais com ele. E ele criou os filhos dessa maneira. Sua esposa faleceu um pouco tempo depois, mas a verdade é que a minha mãe, criança ainda, se tornou serva de Deus. E aquela bênção que foi derramada sobre o meu avô, sobre a minha avó, foi transmitida para ela, que foi transmitida para mim. Mas a bênção, meus irmãos, eu sou o dobro então da bênção, porque para o lado de cá, a minha mãe, como uma pessoa abençoada, escolheu e foi escolhida por alguém também abençoado. Jesus entrou na minha vida pela família do meu pai também gerações antes. Meu pai conta algumas coisas lá do avô e dos parentes brigando de facão no meio da roça. Um tentando matar o outro assim dentro de casa, umas coisas loucas. Eu não sei quem foi o primeiro a se converter. A sua mãe, né? A vovó Dorvalina. Ela foi uma bênção tremenda. E foi quem levou o meu pai para a igreja. Então ela recebeu, ela transmitiu.
Ela ganhou o marido para Jesus e depois foi ganhando os filhos, antes mesmo de casar. Vocês estão entendendo como é que a coisa vai multiplicando? E a bênção, ela tende a crescer se a gente entende da onde veio e a transmissão disso. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. Onde Jesus entrou na sua vida? Quem são seus pais espirituais? O povo de Israel falava de pais, se referindo lá na antiguidade, não é? Todos os seus ancestrais. Talvez você pense assim: pastor, eu fui o primeiro. Pensa no seu pai da fé. O que você recebeu das pessoas que ganharam você para Jesus? E agora vem a pergunta: você está passando isso para frente? Os meus pais, eles me ensinaram que aquilo que eles foram, eu precisava ir mais longe. A minha mãe falava isso muitas vezes, com relação a tudo na vida. Eu estudei até aqui, você tem que estudar até lá na frente. Eu dei certo até aqui, você tem que dar certo bem para lá. Então, não foi simplesmente uma bênção que eles receberam e que ficou retido neles. Não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações. Esse é o propósito de Deus. Sabe? Pode ser que alguém no meio do caminho, eu tenho certeza, os filhos, tanto da minha mãe, da minha avó paterna, quanto dos meus avós maternos, não foram todos eles que permaneceram, eles são livres para virar e seguir o seu próprio caminho. Mas o investimento foi feito, meus irmãos. Então, olha o meu raciocínio, o que eu quero dividir com vocês. Pode ser, em termos de possibilidade, que um dos meus filhos resolva seguir um caminho diferente daquilo que eu estou ensinando. Eu não creio, porque está abençoado desde cedo, vieram de Deus e vão voltar para Deus. Desde a barriga está sendo profetizado isso sobre a vida deles. Mas em termos de possibilidade, teoricamente, de liberdade humana, existe. Mas não vai ser por falta do pai e da mãe transmitir às vindouras gerações. Não vai ser por falta de eu derramar sobre ele aquilo que foi derramado sobre mim, não só pelos meus pais, mas pela minha própria caminhada com Deus. Porque cada geração tem que ir acumulando coisas novas, coisas boas, para transmitir. Irmãos, muitas vezes, eu não estou falando que são todas as vezes, preste atenção, não quero jogar peso sobre ninguém. Mas muitas vezes, o que acontece é que os filhos não seguem no caminho do Senhor, porque o investimento necessário, isso que foi dito aqui, como mandamento de Deus, não foi cumprido da maneira correta. E não é por maldade, não. É porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelas coisas, afazeres e rotinas e pressões da vida, na nossa reatividade, e a vida passa assim, ó. E quando você pensa que não, o seu crente novo que você trouxe para a igreja, que estava investindo nele, já está desviado. E quando você pensa que não, o garotinho, a garotinha que estava correndo aqui dentro da igreja, já está na adolescência, com a cabeça totalmente virada. A gente precisa entender o tamanho da importância que isso tem, e entender a ponto de mudar a nossa rotina em função disso. O texto deixa claro nesse enigma, nessa charada desde a antiguidade, o propósito da coisa ir aumentando de forma geracional. Deus confiou em você, pai e mãe espiritual, seja via DNA ou não, a responsabilidade de transmitir aquilo que Ele colocou no seu coração. Essa semana eu conversava com uma mãe, uma jovem mãe da igreja, e eu explicava para ela e falando assim, isso vale para mim também, porque eu passo por isso, eu tenho criança. Às vezes as crianças estão ao nosso redor, enchendo a paciência. Você está tentando ver um filme e você não consegue.
porque elas estão ali enchendo a paciência ao redor. Você está no telefone, você não consegue fazer nada. Quantas vezes eu estou gravando um áudio, o irmão da igreja passando por uma situação, mandou uma mensagem ali, complicado o negócio, eu estou gravando o áudio, no meio do áudio já começa a gritaria de criança, daqui a pouco tem gritaria minha também no meio. Para tudo, de vez em quando, sabe? Sacia a criança da atenção que ela precisa e enche coisas boas. Você que tem filhos espirituais que não são de DNA, pessoas que você gerou para Jesus, traduz essa realidade familiar para uma realidade mais ampla. Ensina seus filhos a orar orando. Não deixa só o pessoal aqui da igreja ensinar os seus filhos. O ensino principal das nossas crianças precisa vir de nós. O mandamento para o povo de Israel não era organize uma escola bíblica para que sejam as crianças ensinadas, não. Isso é um quebra-galho, principalmente, meus irmãos, para quem não tem pais crentes. Mas se nós temos aqui família crente, a responsabilidade maior é dos pais transmitirem isso para os seus filhos. Deus não vai cobrar isso do pessoal da escola, não. Deus vai cobrar é de nós. Porque o mandamento foi dado. O processo é esse. Você aprendeu, você passa para frente. E gere filhos para Deus. Tem muitas pessoas que estão gerando filhos para si mesmo ou gerando filhos para o mundo, que é pior ainda. Nem sei se é pior, porque está gerando para si, acaba sendo para o mundo. Não é? E gere filhos para Deus. Esse foi o princípio em Adão, esse foi o princípio em Noé, esse foi o princípio em Abraão, farei de ti pai de uma grande nação. Esse foi o princípio ali na formação do Estado, em Moisés. Esse foi o princípio em cada rei que entendeu a lei. Esse foi o princípio em Cristo e nos discípulos. Gere filhos para Deus, até que a gente tenha um reino. Tudo aquilo que Deus derramou sobre você, invista neles, antes que seja tarde demais. Amém? Pastor Zias quer dizer algo? Fala no microfone que está gravando ali, para os irmãos que não conseguiram chegar com a chuva, acompanharem a mensagem. Ontem à noite eu estava me preparando para a célula que iria começar ontem. Uma nova célula. E alguém me ligou. Aí eu fui atender. É um irmão que foi ganho numa célula. A célula contribuiu grandemente para ele se tornar crente. A casa dele foi aberta para a célula. Nós fizemos a célula na casa dele por mais de um ano. E ele estava querendo uma referência bíblica que batia com uma determinada dinâmica, que ele também ia começar uma célula ontem. Eu achei interessante, ele está em outra igreja, mas ele é meu filho na fé. O trabalho continua. Eu de vez em quando me relaciono com Abraão. Eu sou um Abraão. Amém. Cada um de nós é um Abraão. Quantos filhos você vai ter daqui para frente? 10, 20, 30, 1000, né? Não sei, Deus sabe. Amém. Eu quero orar pela sua vida. Nós temos aqui vários pais e futuros pais. Estava brincando aqui a respeito da Dudinha, né? Temos várias crianças, adolescentes aqui. O texto fala de filhos que ainda vão existir, que vão se levantar e vão anunciar a uma próxima geração. Se Jesus não voltar antes disso, eu quero ver os meus netos gerando filhos para o meu Pai do céu. Amém. Se coloque de pé. Quero orar por vocês. Pai, te agradecemos pela tua palavra e por essa ordem que o Senhor nos deixa tão expressa, que nós devemos transmitir aos nossos filhos
as grandezas do Senhor, a cultura que vem do Senhor. Ajude cada um de nós que tem filhos no sentido familiar, estrito da palavra, sejam adotados, sejam filhos biológicos. Pai, que não seja, meu Pai, se algum deles viesse desviar, que não seja por negligência nossa, por falta de investimento, de relacionamento, de convívio espiritual saudável. É em nome de Jesus. Nos ajude, meu Pai, a cumprirmos isso de maneira completa e não perdermos tempo. Abrir mão de tudo aquilo que é desnecessário, meu Pai, para fazer com que a próxima geração seja mais forte e vá mais longe do que nós, em nome de Jesus. Pedimos o mesmo com relação aos nossos filhos espirituais. Eles um dia tiveram ou têm pais espirituais, que eles consigam multiplicar isso para frente, que eles consigam gerar filhos que gerem filhos, que eles gastem tempo cuidando desses bebês na fé, em nome de Jesus. Nos ajude, Pai, a gerar filhos para o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.